Olá, irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. No nosso vídeo anterior, nós falamos a respeito da justiça, da nossa maneira de avaliar as coisas ao nosso redor, na vida das pessoas. Ao nosso redor significa pessoas que convivem conosco e também situações onde nós vivemos. Nós vivemos no mundo, nós vivemos num país, nós vivemos numa igreja, nós vivemos numa escola. E as coisas que acontecem nesses lugares têm a ver conosco, com a nossa vida, com a continuidade nossa naquele ambiente ou não. Então nós temos que ter equilíbrio. O apóstolo Paulo recomendando que a nossa equidade fosse notória. Deixe as pessoas conseguir ver o equilíbrio com o qual você trata as coisas. Aconteceu um caso em tal lugar, aconteceu isso na política, a polícia falou, não sei quem falou, o pastor falou aquilo, aquele irmão teve isso, todas essas coisas. Alguém precisa se destacar no meio da confusão de generalização. O que é isso? Se você está numa multidão, você faz parte dela. Opa, eu não. Como é que eu não? Eu estou na multidão por causa da necessidade, é onde eu vivo, é onde eu trabalho, é onde eu ando, eu estava dentro desse ônibus, eu estou dentro daquela comunidade, eu estou dentro dessa igreja, portanto eu estou aqui. Mas não significa que tudo que acontece aí eu esteja arrolado. Como é que eu provo isso? Eu provo com a minha conduta diante dos acontecimentos. O que você falou sobre tal coisa? Só falei quando tinha certeza do caso. Então você é uma pessoa justa. O seu equilíbrio ao falar de uma coisa foi notório. Você não pendeu para esse lado e nem para aquele. Nós usamos um caso chocante de um acidente com uma criança e depois, para a tristeza nossa e tristeza de famílias, eu recebi 2 mães que passaram exatamente por aquela situação, perderam seus filhos, e aquelas mães comprovando que é exatamente isso que acontece. Falo, pastor, aconteceu comigo. Mas eu queria trazer hoje, já que nós falamos sempre em chaves, são segredos de Deus que ajudam a nossa vida, eu quero trazer hoje um pouco a respeito de sabedoria, e isso foi algo que eu vi o pastor Rogênio, da cidade de Araçatuba. Ele sempre compartilha com a gente pequenos pensamentos assim, que eu creio também são pequenas chaves, ele chama de contribuição. E essa questão da sabedoria, eu fiz questão de falar com ele particularmente, já que ele compartilhou isso num grupo. Eu disse, pastor Rogênio, se o senhor me permitir, eu gostaria de compartilhar o seu pensamento, a sua inspiração com mais pessoas, já que o senhor compartilhou conosco aqui. Se eu colocar isso nas chaves do Evangelho, mais gente vai ser abençoada. E ele me deu a liberdade de tomar a inspiração que Deus deu para ele. E aí é bom nós entendermos isso. Eu já vi, e nós já passamos por isso, o mundo religioso, até um tempo atrás, não tinha a possibilidade de ter direitos autorais de determinadas coisas, porque tudo que nós temos foi dado por Deus. Eu não tenho direito autoral
em uma pregação. As pessoas não teriam direito autoral de um hino, porque era uma adoração, era um louvor. Isso mudou e hoje também no meio religioso existem os direitos autorais. Mas nós, como cristãos, pregadores, nós sabemos muito bem que veio de Deus. E veio de Deus para benefício do povo de Deus. Portanto, nós temos, eu vi nele, ele me disse assim, vou ficar muito feliz em saber que o senhor compartilhou isso com mais irmãos. Então, vejamos aqui, ele tomou isso, e eu quero começar com um parágrafo da mensagem, parado na brecha, parágrafo 26. O profeta Irmão Brana está orando por duas crianças, e uma dessas crianças tem por nome James Paul. James significa Tiago. E o irmão Brana, orando, ele disse assim, Deus, permita que ele seja um homem de sabedoria, como Tiago foi na Bíblia. Nós, ao lembrarmos de sabedoria, lembramos sempre de Salomão. Mas o profeta, irmão Brana, citou um homem de sabedoria, Tiago. O apóstolo Tiago, ele recomendou que, se nós tivéssemos falta de sabedoria, que pedíssemos a Deus, porque Deus dá liberalmente. Deus deseja que o seu povo seja sábio, porque um povo sábio não é um povo facilmente manipulado. Não é um povo que se possa chamar, como nós estamos vendo nas políticas aí, de massa de manobra. Não é um povo que cai em ideologias e nem é um povo que cai na astúcia de homens fraudulentos, como alertou o apóstolo Paulo, falando sobre pregadores. Paulo chegou a chamá-los de lobos devoradores que devoram o rebanho. Agora, se um povo buscou por sabedoria, nem aqueles, eu creio que em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, não me lembro exatamente, mas nas 7 cartas ali, o Senhor Jesus Cristo diz que ele tinha a favor de uma determinada igreja daquela, é que eles colocaram à prova os que se diziam serem apóstolos e foram achados mentirosos. Como é que eles podiam fazer isso? Sabedoria. Então, Deus quer dar ao seu povo sabedoria. Mas o povo tem buscado sabedoria? Então, veja. Tiago, ele tinha também aquilo que Salomão tinha. Ele tinha essa sabedoria. Em capítulo 3, no verso 13, Tiago disse assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Eu creio que Paulo chegou a dizer assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se ache. Não saia anunciando que você é o tal, que você sabe, que você... E aí isso aqui nos limitaria ou nos levaria a pensar um pouco em não tenha opinião sobre tudo. Não saiba de todos os assuntos. Já viu como é desagradável conversar com alguém que sabe de tudo? Alguém que sabe de tudo não aprende nada. Existem pessoas que, se você falar sobre agricultura, plantio de cebolinha, ele sabe. Mas se você falar sobre nave espacial, ele é praticamente um astronauta. É uma pessoa que sabe de tudo. Deus não tem nem acesso a essa pessoa. O sábio ouve. O sábio aprende. Toda vez, cada dia mais, o sábio está sempre aprendendo. Agora, veja uma maneira que o apóstolo Tiago mostra como testar o sábio, como saber do sábio. Ele disse, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato
as obras em mansidão de sabedoria. Que coisa! Eu penso que o sábio consegue evitar a guerra por causa da mansidão. O sábio consegue resolver os problemas sem ter que levar a uma contenda. Por quê? Alguém aí é sábio? É! Então mostra, através do tratar, suas obras em mansidão de sabedoria. Por que as pessoas são tão agressivas? Por que as pessoas são tão propensas à guerra? Por que as pessoas conseguem tanto levar determinadas situações a uma inimizade? Se você tivesse tido sabedoria, não teria chegado àquele ponto. Se aquela pessoa tivesse tido sabedoria, não teria perdido aquele casamento. Se tivesse sabedoria, não perdia aquele amigo. Se tivesse sabedoria, não perderia aquele comando. Se tivesse sabedoria, não perderia aquela influência. Por quê? Porque teria tratado com obras de mansidão, ou com o trato de obras em mansidão de sabedoria. Então, quer dizer que a sabedoria te traz uma mansidão. Por que disso? Porque o conhecimento, ele não te permite ser alterado. Você sabe onde vai chegar aquilo. Você tem a palavra que consegue impedir aquela discussão. Você tem a resposta para tirar aqueles questionamentos. Veja. Então ele disse, em algumas Bíblias está escrito, aliás, Tiago, nós lemos o capítulo 3, verso 13, e agora o verso 14 diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha só, amarga inveja, sentimento contencioso. Contencioso é contenda. Há algumas traduções bíblicas que fala do sentimento faccioso, vem de facção. Agora veja, o que é facção? Deus, interessante que quando temos sentimento faccioso, Deus nos vê como uma facção. Eu posso me lembrar aqui do profeta Irmão Brana dizendo assim, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele disse, não crie grupinhos. Grupinhos é a mesma coisa que uma facção. O problema é que facção aqui no nosso país, logo se pensa nas facções criminosas. Exatamente. Um grupinho criado dentro da igreja, ele tem o mesmo propósito de uma facção criminosa, que é o quê? Delitos, cometer delitos, que é falar de alguém, que é depor autoridades. Então, quer dizer que se eu tenho um sentimento contencioso no coração, eu sou visto por Deus tal como um participante de uma facção criminosa. Interessante que não precisamos de nenhuma facção dessas aí do mundo, PCC, Comando Vermelho, não sei o quê, para que Deus nos veja com esse espírito. Deus pode nos ver até como assassinos, sem nós nunca termos praticado assassinato contra alguém. Quando? Quando odiamos um irmão. Lembra que começou com... se alguém dentre vós é sábio, mostre obras de mansidão. O Senhor Jesus Cristo, em São João, capítulo 3, verso 15, ele diz assim, qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele.
Então, olha que chave que nós alcançamos aqui para nós termos vitória nas nossas vidas. Como é que eu posso ser considerado por Deus como um homicida, um assassino, quando eu tenho ódio? E percebe que o ódio, ele é uma vindicação da ausência da sabedoria, porque o sábio não é odioso. O sábio, ele não permite, porque a sabedoria está sempre acompanhada da mansidão. Logo, a mansidão, ela traz a presença do Espírito Santo, porque o profeta Hermon Brana, ele usou 2 animais, ele disse assim, você observou que quando Deus foi exemplificar o Espírito Santo, ele usou uma pomba? E quando essa pomba foi pousar sobre alguém, ela repousa sobre o Cordeiro, Jesus como o Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo como uma pomba repousado sobre o Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana disse assim, por quê? Por causa da natureza desses dois animais, essa ave, como a ave mais pura, uma ave que não tem, o organismo da pomba não tem condição de digerir a carniça, o apodrecido. Ela não come uma outra coisa que não seja grão. Por quê? O organismo, a natureza dela não lhe permite aquilo. O cordeiro, com a natureza mais mansa, a pomba pode pousar sobre ele, ele jamais iria avançar nessa pomba, rechaçar essa pomba. Então, veja, significa então que essa mansidão, ela traz a evidência da presença do Espírito Santo. E o ódio, ele traz a evidência da ausência do Espírito Santo, a ausência de sabedoria, a ausência de prudência, a ausência de todos os frutos do Espírito Santo na vida de alguém, ela é provada pelo ódio. Agora, essa pessoa que odeia a ponto de querer matar, só odiar para Deus já matou. Assim como o Senhor Jesus Cristo, São Mateus capítulo 5, as pessoas dizem assim, nós agora estamos vivendo na graça, e a graça é muito mais tranquila que a lei. Se nós tomarmos São Mateus capítulo 5, nós percebemos que a graça é muito mais pesada, ela requer muito mais de qualquer um do que a própria lei, porque na lei se você matar, você morre. Se você fizer algo, então você será considerado ou punido por aquilo. Jesus vem e diz, se você pensar, se você desejar, se no seu coração, você não precisa matar ninguém, mas se você tiver ódio, se você tiver rancor de alguém, logo você é considerado tal como aquele que fez. Então veja, quanto que a sabedoria, ela nos livra destas coisas. Mais uma coisa lá da meditação do pastor Rogênio, Tiago capítulo 3, verso 15. Essa não é a sabedoria do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Por isso, o reino de Salomão, que ao pedir a Deus alguma coisa que Deus lhe deu a permissão de pedir, ele pede sabedoria, o reino de Salomão foi considerado como o milênio. O que é o milênio? É o reino milenial do Senhor Jesus Cristo, um reino de paz. O verso 17 do capítulo 3 de Tiago diz, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Pensa,
O mundo tem gente sábia, mas sábia para quê? Sábia para invejar, sábia para destruir, sábia para articular. Nós estamos vendo as guerras, elas têm sabedoria, sabedoria da guerra. Criou o quê? Criou a bomba, armou a estratégia para alcançar o inimigo. Essa não vem do alto. A que vem do alto, você quer anotar aí, ela primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, verso 18, diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Você quer viver num reino de paz? Busque sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Deus te dá tantas saídas que você jamais será pego numa emboscada de Satanás. Rapaz, aquilo lá ia te derrubar. Da onde veio aquela sua ação? Sabedoria de Deus. De onde veio aquela resposta? Sabedoria de Deus. De onde veio o seu contorno com aquela agitação que aconteceu? Sabedoria de Deus. Você jamais será pego por Satanás nas suas emboscadas. Agora, se não for sábio, você terá inveja, você será faccioso, você terá parcial, você será impuro, você será odioso, logo nunca conseguirá demonstrar a sabedoria de Deus na sua vida. Agora, se nós nos rendemos e nos entregamos a Deus e acatamos o conselho do apóstolo São Tiago, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Quer se tornar um grande sábio? Tome esses conselhos, começa a orar agora e diz: Deus, tira tudo que é mal na minha vida, todo sentimento errado, e me enche de sabedoria. Mesmo que, eu creio que aí seja Salomão em Provérbios, Salomão disse que a sabedoria nem é para o sábio, mas ele disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que nós possamos nos encontrar aqui no próximo vídeo para mais uma meditação, mais uma porção, mais uma chave e nós nos tornarmos cada dia mais perfeitos. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.